Bom, pessoal, tudo bem? Nessa oportunidade, nós iremos falar sobre estática. Então, para começar, nós iremos definir alguns conceitos importantes em estática. Iremos definir o que seria equilíbrio de um ponto material. Mas, primeiramente, o que é um ponto material? Um ponto material é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. Imagine da seguinte forma: tudo no nosso universo a gente pode considerar que tem dimensões. Mas para certas circunstâncias a gente pode considerar um objeto apenas como um corpo. Por exemplo, se você olha a partir de fotos dos satélites um carro se movendo em uma pista, aquele carro ele pode ser simplificado por um ponto, porque o movimento de um ponto pode representar muito bem o movimento do carro em uma pista. Agora, se você imagina, por exemplo, um carro tentando fazer uma manobra em um estacionamento, então as suas dimensões elas são importantes. Você não pode tratar um carro manobrando em um estacionamento como um ponto material. Então fica essa diferença. Ponto material, você pode desprezar as suas dimensões. O contrário de ponto material seria um corpo rígido. O corpo rígido, as dimensões dele são importantes. Nós dizemos que um ponto material está em equilíbrio em duas circunstâncias. Primeiro, quando ele está em repouso, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estático, ou quando ele está em movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme é quando a sua aceleração é igual a zero. Ele não está parado, certo? Ele se move com uma certa velocidade constante e não nula, mas ele não tem aceleração. Então, a gente diz que esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. A condição para que um corpo esteja em equilíbrio é que a somatória das suas forças seja igual a zero, ou seja, a resultante das forças que agem no ponto material seja um vetor nulo. Para ilustrar essa situação do equilíbrio de ponto material, consideremos a situação aqui do forninho da Giovana, certo? Por exemplo, se não houvesse nenhuma força agindo nesse forninho, ele iria cair com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Claro que a gente faz essa aproximação para facilitar os cálculos, né? Seria algo em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a gente pode analisar quais são as forças que agem sobre o fornil como se ele fosse um ponto material. Então nós temos aqui, por exemplo, essa primeira força aqui, ó, dessa mão dela agindo sobre o forninho. Temos também esse apoio aqui que também está fazendo uma força sobre ele. A gente pode considerar a cabeça dela fazendo uma força, né? E essa outra mão também está aplicando uma força sobre o forninho, ok? Então, aqui é uma força em relação ao forno, a força da cabeça dela também em relação ao forno. Esse apoio também aqui está aplicando sobre o forno e essa mão dela aqui também, ok? E nós temos também a força aplicada, a força da gravidade sendo aplicada sobre o forno, certo? Essa vai fazer com que o forno caia. Essa força é chamada de força-peso. O peso do objeto, que no caso é o produto da sua massa vezes a aceleração da gravidade, né? Perceba que peso é diferente de massa, peso é uma coisa, massa é outra. E aqui você tem as forças em vermelho que vão equilibrar esse forninho aqui para que ele não caia, certo? Então é o que nós desejamos, é que ele não caia. Se a gente pretende calcular o módulo de um momento,
Basta a gente multiplicar a força aplicada no objeto vezes a distância da linha da força até o eixo de rotação do objeto. Por exemplo, se eu quero utilizar essa chave L nessa posição aqui para desparafusar um parafuso assim, eu vou precisar aplicar mais força porque a minha distância é menor. Se eu utilizar nessa posição, a força necessária para eu girar a chave e, consequentemente, girar um parafuso será menor. Nesse caso aqui, nós temos esse braço aqui, essa parte aqui dela tem 10 centímetros e essa outra parte aqui tem 25 centímetros. Então, as forças necessárias, a força se reduz na mesma proporção. A força que eu utilizo para girar nessa posição seria uma força maior e nessa posição seria uma força menor. Assim também acontece na porta. A maçaneta da porta é colocada a distância máxima do seu eixo de rotação para que quando as pessoas forem abrir a porta não seja necessário tanta força quanto se a maçaneta estivesse no meio da porta, por exemplo. Uma vez um aluno respondendo a questão como essa colocou lá que a maçaneta é colocada a essa distância para economizar a lingueta. Se a unidade de força é o Newton e a unidade de distância é o metro, então no Sistema Internacional de Unidades, a unidade do torque vai ser Newton vezes metro, ou Newton-metro, né? A gente costuma chamar assim. Nessa situação, podemos observar na imagem esses três homens pendurados nessa escada que está apoiada em cima desse pequeno parapeito aqui. Nesse caso, a condição que eles necessitam seria uma condição de equilíbrio, em que o somatório desses momentos seja igual a zero. Quais são os momentos que a gente pode ver que estão sendo aplicados sobre essa escada? O momento da força desse homem aqui, que eu chamei essa força de P3, e a carga, o momento produzido pela carga desses dois homens aqui, cujas forças são P1 e P2. No caso, nós não consideramos a massa da escada, nós consideramos ela desprezível, e além disso, nós consideramos a escada como um corpo rígido, ou seja, que ela não vai sofrer nenhuma deformação por conta dessa ação, dessas forças. No caso, se essa condição de equilíbrio não for satisfeita, essa escada irá rotacionar e esse homem irá cair.